Bolsonaro condenado. E agora? Após o julgamento do núcleo 1 da dita trama golpista, a mídia deu destaque às comemorações dos lulistas à condenação de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, tido como chefe e mentor de uma organização criminosa formada para garantir a sua manutenção no poder após as eleições de 2022. Esta foi a conclusão do relator da Ação Penal 2668, ministro Alexandre de Moraes, chancelada por mais 4 ministros da primeira turma do STF. Há, portanto, a situação jurídica do ex-presidente como condenado, embora ainda não tenha sido formada a chamada coisa julgada. Ou seja, o acórdão com a sua publicação, que ainda não aconteceu, não contém decisão imutável ou irrevogável, havendo, portanto, a possibilidade de recurso. Então, Bolsonaro condenado, e agora? Saudada pelos bolsonaristas, a divergência sustentada por longas horas pelo ministro Luiz Fux quebrou a tão ansiada unanimidade, tida por importante para calçar a narrativa da presença nefasta do ex-presidente no cotidiano político. O ódio esparramado Brasil afora contra tudo que representa o período de governo Bolsonaro contaminou o processo, vez que não se conseguiu produzir no correr dele uma atmosfera de imparcialidade dos julgadores, em função de atitudes e falas do passado que revelam a boa vontade e a simpatia com a ideologia inspiradora da administração atual. A partir da detalhada e bem embasada fundamentação do ministro Fux, abriu-se aos condenados a oportunidade de discutir a matéria de fundo da ação nos embargos infringentes, recurso que garante aos réus uma nova chance defensiva, importante quando se trata do direito de liberdade. O artigo 333, inciso 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz: cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma, que julgar procedente a ação penal. O parágrafo único do mesmo artigo fala o seguinte: o cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência, no mínimo, de 4 votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta. Percebam que a exceção contida no parágrafo do artigo 333 se refere à divergência de 4 votos do tribunal em sua formação plena, isto é, 11 ministros, não havendo disposição expressa quanto ao cabimento do recurso de decisões de turmas. Usando a tese da proporcionalidade, a jurisprudência do STF tem apontado que, para serem aceitos, os embargos exigem divergência de ao menos 2 votos absolutórios próprios, relativos à apreciação do mérito do caso penal. Quer dizer, a discordância não deve ser quanto à pena ou quanto a questões paralelas. No caso do julgamento da Ação Penal 2668, houve apenas um voto discordante. E isso indica que o ministro relator tende a negar o seguimento do recurso porventura feito. E essa negativa está em acordo com a tendência fixada no agravo regimental nos embargos infringentes na Ação Penal 863, procedente de São Paulo, em que o agravante foi o ex-governador Paulo Salim Maluf, julgado de 19 de abril de 2018. Contra a possível decisão negativa nos embargos infringentes, pode ser interposto agravo regimental, que será analisado por quem decide os embargos infringentes, que é o plenário do STF. Juridicamente, Bolsonaro não será preso desde agora, porque precisa aguardar a definição do quadro recursal. Só quando condenado sem possibilidade de recurso é que acontece o começo efetivo da pena. Podem ser impetrados previamente aos embargos infringentes os embargos de declaração, que não possuem efeito modificativo, servindo apenas para esclarecer omissões ou contradições do julgado. Na verdade, este processo foi projetado para acabar antes das eleições de 2026, já com a fatura liquidada em matéria de isolamento da sua figura principal, o ex-presidente Bolsonaro.
Desde o início, o cronograma vem sendo executado cirurgicamente. Tudo com pouco respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao princípio acusatório. Mas, como diz o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, vivemos tempos estranhos. E este processo é representativo desta época. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, ative o sininho das notificações, faça a sua inscrição no canal, deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o futuro do ex-presidente Bolsonaro. Obrigado pela sua audiência. Tchau!